O renomado especialista em segurança e investigação eletrônica, Wanderson Castilho, lançou seu livro, Mentira, um rosto de muitas faces, no qual mostra a detecção de mentiras por meio de microexpressões sociais. Confira o nosso bate-papo. Wanderson, me conta um pouquinho mais do seu livro. A novidade aqui desse livro é que eu fui nos Estados Unidos e aprendi técnicas de detecção de mentira. Nessa minha experiência que eu tive, eu constatei que quando você comete um crime, no mínimo está envolvido uma pessoa ou mais. Ou seja, quando eu chegava numa empresa que tinha mais de 1000 computadores, a minha dificuldade era saber qual era esse computador que eu deveria analisar. Com a técnica, eu consigo aplicar e já saber de antemão quem é que está mentindo sobre essa fraude, e eu vou especificamente nesta pessoa que está com essa mentira. Ou seja, eu acabo agilizando, encurtando o meu processo de investigação e resolvendo todos os casos que eu já conto aí no livro. Com mais de 700 casos digitais resolvidos com sucesso, Wanderson Castilho é o único membro brasileiro certificado pelo Instituto para Treinamentos de Análises Comportamentais. Tem uma pesquisa que comprova que nós, sem patologia, sem doença nenhuma, nós mentimos 3 vezes a cada 10 minutos. Uma pessoa normal. Então, não aprenda a técnica e sair tentando pegar todos os mentirosos aí que você vai ficar maluco. Mas você escolher os momentos mais importantes da sua vida para tomar uma decisão onde se aquela pessoa está realmente falando a verdade para você, isso é o que importa. E serve para qualquer tipo de área. Pode ser um advogado, pode ser um médico, pode ser um empresário numa mesa de negociação. O seu chefe para com seus empregados, será que eles estão executando aquele projeto que falaram que terminaram? Sim ou não? Então a técnica serve para muitas coisas. Até para marido e mulher. Até para marido e mulher. Veja bem que eu uso essa técnica e ela não é o meu fim primário, ou seja, eu não produzo prova com a detecção de mentira. O que eu produzo é um indicativo. Então, mesmo você aplicando a técnica no seu marido ou na sua esposa, não é um indicativo, não é prova isso daqui. Mas você pode tomar determinadas decisões ou escolher os lugares certos de averiguar se aquilo realmente condiz com a verdade ou não. Tem algum caso em especial que você possa contar para o pessoal de casa? Tem 2 casos que eu sempre comento que é super rápido e simples de visualizar, onde uma pessoa queria comprar um imóvel e esse imóvel valia uma quantia muito grande, nós estamos falando em milhões aí. E ele estava em dúvida se aquele imóvel realmente era interessante, se era bom ou não, porque o corretor estava bem entusiasmado nessa venda. E ele me chamou para que eu acompanhasse essa compra, para ver se o corretor estava realmente falando a verdade ou não. E eu pedi para que ele fizesse algumas perguntas ao corretor, como por exemplo, se o corretor realmente acreditava que aquele imóvel era um imóvel bom e não tinha problema nenhum dele comprar. E quando ele fez essa pergunta, eu detectei que o corretor mentiu. Ele fez determinados sinais onde no padrão dele ele não fazia. Desviou o olhar, fez uma longa piscada. Eu virei para o meu cliente e falei, olha, na minha detecção você vai ter algum tipo de problema com esse imóvel. Ele, não, mas eu já olhei tudo, eu já fiz toda a perícia e está tudo certo. Eu falei, eu não sei o que, eu sei que ele mentiu. Passado um tempo, ele contratou um outro advogado e foi fazer mais investigações em cima dessa compra, porque era um montante grande. E depois ele descobriu que realmente aquele imóvel estava com um problema com brigas familiares no inventário. Um outro dado bem interessante também, bem legal, foi numa empresa onde o sócio começou a questionar o outro. Ele tinha feito treinamento com a gente lá, então ele já sabia da técnica e ele estava com a suspeita de que havia algum tipo de fraude dentro da empresa. E nesse questionamento com a diretoria e com o seu sócio, ele detectou que o próprio sócio estava mentindo em alguns determinados pontos, com a expressão facial mesmo, com a técnica. E ele foi averiguar esses dados e constatou que o seu sócio estava fraudando já fazia 3 anos. Há quanto tempo você trabalhou nesse livro para ser lançado? Eu trabalhei durante 3 anos, pesquisei muito, eu fiz quase 7 treinamentos nos Estados Unidos com a própria polícia, porque a minha detecção da mentira é voltada para a criminologia.
mas pode ser aplicada ao médico, por exemplo, se o seu paciente está mentindo, se está tomando determinado medicamento ou não. Então, esses 3 anos me deu uma grande experiência de criar esse livro e contar as histórias que eu consegui resolver através da técnica. O que fez você vir até aqui no lançamento e comprar o livro com um autógrafo exclusivo dele? Sim, eu já tinha uma admiração através de informações, eu não conhecia ele pessoalmente, mas a hora que eu tomei conhecimento desse livro, esse foi o ponto principal. O que mais te interessou nesse livro? Eu acho que é um assunto que interessa para todos. E um pouquinho, todos nós sabemos, né? Às vezes a gente conversando com uma pessoa, a gente não sente muita confiança nela, a gente desconfia de alguma coisa. E eu acho que o livro ele traz isso mais a fundo. Tiago, o que te chamou mais atenção no livro do Wanders? Na verdade, eu conheci o Wanderson pela obra anterior dele, que ele falava sobre a questão da internet, investigações, etc e tal. E agora, entrevistando ele, até conversando, eu percebi essa questão de como a mentira está presente na sociedade. Mas a mentira, como ele mesmo citou, é uma questão de sobrevivência. Então, assim, a mentira branca em que as pessoas, elas respeitam as outras e mantêm isso. Então, acho que o interessante é isso. A mentira é uma coisa que acaba fazendo parte da vida das pessoas, né? E que tem a mentira inócua, inofensiva, e tem a mentira que pode ser muito prejudicial às pessoas, né? E o livro discute isso, mas o livro discute técnicas de como você perceber se a pessoa está mentindo ou não. Então foi principalmente esse tipo de coisa que atraiu a minha atenção para o livro, e fiz questão de estar aqui, de comprar o livro, e vou ler, vou recomendar para as pessoas, porque acho que realmente é muito interessante. E o checklist fica por aqui. A gente volta na próxima quarta com muito mais. Até lá!